coração está vazio quando ele é capaz de tudo receber, aceitar, considerar, porque não é fixado. Não excluir nada daquilo que existe permite não se emocionar exageradamente e de reagir adequadamente. Quando o coração é capaz de abraçar tudo o que se apresenta e aceitar tal como é, o conhecimento torna-se sabedoria, uma sabedoria que é a arte de nutrir a vida. Olá, bem-vindos ao Medicinar Podcast, um programa conduzido por Fernanda Castellano e Mariana Scarpa, que aborda as questões relativas à saúde por meio do cultivo interno, à luz da medicina chinesa e da psicologia budista. Se você busca o autoconhecimento e a preservação da saúde, esse programa é para você. Medicinar Podcast, reflexões que conectam. No programa de hoje, abordaremos o vazio do coração na concepção taoísta. No episódio sobre o que significa saúde na medicina oriental, a gente falou bastante sobre o vazio do coração, apontando esse vazio como o significado de saúde, pois ele é o único lugar experimentável que está livre das consequências da ação do tempo, e nesse sentido não se deteriora. A doença surge de uma mente confusa, agitada e freneticamente criativa, que não conhece o repouso. A consequência disso é uma angústia existencial e um desequilíbrio emocional e físico. Uma mente confusa cria uma relação com a experiência baseada numa visão parcial e tendenciosa que se equivoca ao tomar a parte como todo. Como é um tema bastante profundo e complexo, a gente sentiu a necessidade de falar mais sobre o significado do vazio e detalhar esse sentido na visão taoísta e budista. Embora existam muitos termos e contextos para vazio na cultura e idioma chinês, tem uma abordagem que eu acho muito preciosa, que é o termo do vazio do coração. Para mim, é uma forma de ressoar o vazio como visão geral de realidade, com a nossa realidade interna, como se o nosso corpo fosse um meio para acessar esse vazio maior. Mari, você que é expert aí no idioma chinês e nos ideogramas, eu adoro. Sempre pergunto coisas para ela, maravilhosa. Dentro do teu conhecimento do idioma e dos conceitos taoístas, você poderia começar nos explicando um pouco qual é a origem do caractere de vazio? Então, Fê, você tem vários caracteres que falam sobre vazio, né? Isso nos textos chineses antigos, assim. O que a gente vê com mais frequência para abordar essa questão do vazio do coração é um caractere chamado Shu. E esse caractere, ele é muito usado, né, nessa ideia de vazio, e ele tem na sua etimologia, assim, se a gente for ver a forma como ele foi traçado, às vezes os caracteres eles vão mudando o seu traço ao longo do emprego dele, ao longo dos textos, assim, né? E no começo dele tinham os traços de uma colina, e essa ideia de elevação dessa colina, desse alto, né? Então, é para justamente tentar falar dessas áreas elevadas, desse terreno em que você, quando está lá em cima, no topo, você vê as 4 direções, você tem uma visão ampla, uma visão que não tem obstáculos. E aí, esse termo vazio vai ter todos esse sentido imagético também dessas colinas, e quando as colinas, entre elas estão próximas, entre elas tem um vale, né? Então, se tem um vazio entre as colinas. E a própria colina, ela não é um monte pontiagudo, ela também tem um abaulado, ela tem um vazio dentro dela mesmo. Então, tem todas essas imagens juntas nesse caractere. Então, quando a gente vai falar de vazio, a gente vai pensar nessa vastidão, nesse horizonte que é possível avistar sem obstáculos, nessa visão ampla.
Seria assim como uma espécie de tomada de perspectiva? É uma tomada de perspectiva, pois você vai estar num nível mais, elevado, assim, né, para poder, ter uma visão mais privilegiada daquele território. Toda tomada de perspectiva, ela se dá de acordo com uma posição. E toda posição, dependendo da onde a pessoa está situada, ela vai ver mais ou ver menos, né. E aí, quando você tem essa ideia, né, dessa elevação e de estar no alto, você tem essa amplitude da visão, você não tem os obstáculos para atrapalhar essa vista, ela vai percorrer, norte sul, leste oeste, então você tem todos esses campos, assim, abertos, né. E tem uma ideia de deserto também, é uma vegetação, que é mais baixinha, assim, mais erma, sabe, de vegetação de topo de montanha, que você não tem aquelas grandes árvores, você não tem nem como elas, afundarem as suas raízes, porque o solo ali é muito rochoso, né. Então você vai ter mais uma vegetação rasteira que, para nossa condição humana, né, de altura, isso vai facilitar, não vai impedir a nossa visão do horizonte, né. Outra questão também, né, essas colinas que elas não são pontiagudas e sim tem esse abaulamento no meio delas, é justamente para falar também dessa capacidade de recepção, porque se você tem um afundamento, você tem como receber mais, sejam as chuvas, sejam os ventos, você tem esses sopros que vêm do céu. Então também tem essa imagem dessa possibilidade de receber esses sopros celestes. E por que que isso é importante ter esse espaço para recepção, né, dos sopros? Porque justamente quando a gente está com o coração tranquilo e a gente não está obstruído pelos nossos desejos, pelas nossas visões ou pelas nossas necessidades, a gente é capaz de observar o fora e perceber o que é preciso ser feito naquele momento ou o que não é preciso ser feito e ficar tranquilo de acordo com o que acontece, assim, né. De tudo que você já falou aí, tem vários pontos que eu já achei interessante, assim. Porque assim, tipo, vamos imaginar que você tá no topo de uma montanha. Sei lá, você tá lá no pico do Caratuva vendo o Pico Paraná. Aí você olha aquela vista assim e fala: Nossa, o Pico Paraná é lindo, né? E aí você, outro dia, sobe no topo de outra montanha. Sei lá, vai lá no Cerro Verde e fala: Nossa, mas o Pico do Paraná é muito mais lindo visto daqui, né? Quando eu penso nas nossas perspectivas de mundo, assim, você foi falando, né, que tem que ter esse vazio, assim, esse abaulamento. Primeiro porque você tem que descer da montanha para subir em outra, né? Ninguém vai de helicóptero em geral, né? Então você é um pouco que tem que se esvaziar da visão anterior para conseguir desfrutar da próxima, assim. Mas, por outro lado, também tem uma questão de que, na verdade, que está norteando tudo isso para que a gente possa experimentar o Pico Paraná na sua completude, por assim dizer, não é nem a gente mudar de perspectiva, é estar aberto, né? Porque às vezes se a gente muda de perspectiva, a gente tá só com um ângulo ali, ó. Do Cerro Verde eu só consigo ver o Pico Paraná desse jeito. Eu não consigo nem imaginar que exista a vista do Pico Paraná lá do Capivari, né? Dos Capivaris, que é do outro lado, assim, que é um morro completamente diferente, né? A vista é completamente diferente. Então, às vezes, a gente fica muito viciado em ficar trocando de perspectiva, né? Por exemplo, se você está vivendo uma coisa que aparentemente é negativa, a gente se esforça para enxergar o lado positivo naquela situação. O contrário, às vezes, é verdadeiro. Você está vivendo uma situação aparentemente positiva e não está percebendo que alguém está sendo injusto, por exemplo. E a gente fica passando a mão na cabeça e às vezes tem que ver o contrário. É tipo ver que é uma situação negativa, né? Sem a nossa tendência de perspectiva já. E o que está norteando tudo isso, na verdade, é o vazio.
Então eu acho tão bonito quando os taoístas, né, os budistas, eles vêm com essa eles dão no meio da gente. Como ocidentais, né, que estamos muito perseguindo uma visão bem específica, até tipo na medicina é assim mesmo, as especialidades, né. Você tá com problema em tal coisa, você vai no especialista. Aí você tá com problema em outra coisa, vai em outro especialista. No Oriente, eles tendem a tomar muito mais perspectiva, só que, pelo que você falou, me parece que essa tomada de perspectiva é além da perspectiva. Antes de surgir uma perspectiva, existe um lugar de repouso onde pode observar melhor, né. Isso faz sentido? Super, Fê, super. E eu adorei a expressão que você usou, que os orientais dão no meio da gente, assim, nesse sentido de que eles nos convidam a olhar para esse centro e, a partir dele, claro, trabalhar esse centro vazio, deixar com que a gente consiga se abrir para aquilo que a vida está nos convidando, assim. Dá até um nó na cabeça, né. É porque a gente normalmente vem com vários conceitos, né. Quando você falou da questão da perspectiva, né, a nossa perspectiva muitas vezes é cheia dos nossos conceitos, cheias de já visões já construídas da realidade, cheias de desejos, cheias daquilo que a gente gostaria, né, de realizar ou das nossas carências. E o convite que eles fazem é o oposto, né, é perceba esse vazio, lide com ele, porque é a partir dele que a vida vai fluir melhor em você, né, e porque você vai estar mais disposto para aquilo que estiver surgindo. Estar vazio não significa, então, não vou fazer nada. Então eu vou ficar aqui parado olhando para o céu pelo resto da minha vida, não é isso, né. Mas, talvez encontrar quais são esses desejos que nos obscurecem para estar em contato com o nosso coração, e quais são as atitudes que nos permitem que o coração manifeste, assim. E o que eu acho bonito, pelo que eu entendo dessas filosofias, é que quando a gente entra em contato com o nosso coração e o desejo primordial dele, ou a intenção, eu prefiro falar intenção, porque daí parece que confunde, né, o desejo com coisas superficiais, assim. Não, mas realmente talvez o seu propósito, vamos dizer assim, de vida, né. Quando a gente encontra esse lugar no nosso coração que pelo meu entender, só vem a partir do esvaziamento de várias coisas, inclusive desses desejos mais superficiais, quando esse propósito se manifesta naturalmente, a gente não precisa fazer um esforço. E a nossa cultura, ela está acostumada a pensar que para que a gente consiga as coisas, a gente tem que fazer sacrifícios, tem que fazer esforços, tem que fazer planejamentos, e não deixa a vida em nós acontecer. Então parece que a gente está o tempo todo brigando, eu vejo isso no consultório diariamente, assim, na clínica, né. Nossa, a gente está o tempo inteiro brigando para mudar a realidade, para que ela seja mais favorável para mim, dentro dos meus próprios enganos, né. Em vez de a gente se esvaziar e perceber que a realidade possivelmente já está ao seu favor, mas melhor do que isso, não é que ela tem que estar ao seu favor, a gente que tem que estar a favor dela. É um movimento completamente contrário, de entrega e não de imposição para a vida, né. Fê, é muito interessante essas coisas que você está falando, porque justamente você aborda esse duplo aspecto do vazio, assim. Porque, assim, uma coisa é o vazio, é uma falta, né, então o primeiro aspecto é o mais nítido, é a falta, é a ausência, é aquilo que não tem, né. Mas é justo por aquilo que não tem, pela observação disso que não tem, ou pelo esvaziamento ainda de querer ter, é que as coisas podem se manifestar. Um exemplo que nos textos um texto de sensibilidade taoísta, né, que é o Tao Te Ching, tem um capítulo, o capítulo 11, que ele vai falar bem de vários vazios diferentes que são importantes para que as coisas se manifestem tais como elas são, assim. Então, por exemplo, ele vai dar o exemplo de uma roda que na época dele, né, era a roda de uma carruagem, assim, ou de um carro de arado. Na roda você tem aqueles aros e todos os aros eles vão convergir para um centro,
e um centro que é vazio. E é justamente esses aros convergindo para um centro vazio que vai dar o sentido e a utilidade daquela roda. Assim como num vaso de barro, é justo o vazio que tem dentro do vaso, do barro, que vai ser possível que aquele vaso seja utilizado para servir água, para colocar coisas, enfim. Esse duplo aspecto do vazio é nesse sentido de que só pelo que falta, pelo vazio, pela essa carência, por essa ausência, que é possível é esse vazio, é essa ausência que sustenta a manifestação daquele objeto ou que sustenta a troca entre as pessoas, uma troca efetiva, porque as pessoas, quando elas estão disponíveis uma para outra, de estar disponível é você estar vazio dos teus desejos. E aí você se coloca ali naquela situação, e aí tem a troca, e aí tem a interação, né? Então é bem isso mesmo que você estava falando. Eu acho interessante porque, por exemplo, assim, na nossa saúde, né? Digamos que a gente tá com raiva de alguém. Quase sempre a gente tá com a cabeça cheia de pensamentos raivosos em relação àquela pessoa, coisas que a gente quer fazer com ela. Esganar, dar um soco na cara, sei lá, xingar, né? A gente tá com a nossa mente muito cheia. Quando a nossa mente tá muito cheia, nosso coração tá pesado, né? E a gente quase nunca, pelo menos na minha experiência, assim, tanto pessoal quanto terapêutica clínica, né? Dificilmente a gente consegue se libertar e apaziguar o nosso estado se a gente continua, preenchendo os nossos poucos espaços vazios que ainda sobram com mais pensamentos, com mais intenções, mais rações. Quase sempre acontece um alívio quando a gente, de alguma forma, se esvazia. Por exemplo, vai na montanha lá, dá um mergulho no mar. Estar com a natureza já nos convida a esse vazio, né? Mas é quase sempre vem pelo processo contrário, de adicionar estratégias e pensamentos e o que você deveria ou não fazer, para o teu alívio daquela situação, que é o que eu interpreto como vazio. É mais considerado com o meio, com todas as pessoas envolvidas nessa situação, que a gente tem uma atitude a partir do esvaziamento da nossa visão, que poderia dizer assim, dos nossos desejos, como você falou, eu traduziria como visão, a visão do que eu acho que aquilo é correto, seria um desejo, né? Um desejo já de uma intenção premeditada, assim, de como aquilo deveria ser, impondo uma realidade, por assim dizer, impondo uma, olha, você fez tal coisa, você não deveria ter feito aquilo, enfim, né? E quando a gente se esvazia, a nossa chance de encontrar compaixão é maior também. Então, eu acho muito interessante a gente se desafiar, colocaria até nessa palavra, a fazer o movimento contrário do que a gente está sempre fazendo. Em vez de procurar soluções, se coloque num lugar que talvez não precise nem ter uma solução, que as coisas possam ser daquele jeito, né? Claro que isso é muito delicado, porque eu falando isso dentro do coração preenchido das pessoas que estão ouvindo, ela falou, mas como assim? Agora então eu não vou fazer nada. Não é essa a questão. A questão é que quando a gente se esvazia, a gente vai estar com uma clareza mental muito maior, que vai justamente favorecer o resultado das coisas. Só que a gente não está buscando um resultado específico. E eu acho que essa é toda a diferença. Como se a gente se mergulhasse na sabedoria da vida em vez de dizer qual que ela é, né? Ou qual é ela, melhor dito, né? Eu sei qual é a sabedoria da situação, porque é isso que tem que fazer. Eu não sei de nada, na verdade, né? Eu preciso me esvaziar desses desejos do ego, né? De ter razão, enfim. E esse mergulho, Fer, ele é tão transformador, né? Porque vai tirar a gente dos nossos hábitos. Eu acho que essas visões, né, que você está falando, justamente são esses nossos hábitos, assim, né? Hábitos corporais, hábitos mentais, hábitos de fala, né? Então, às vezes até um mergulho desse vai deixar a gente numa condição de sem palavras. E não ter palavras para abordar isso e se permitir viver, mas assim, ao mesmo tempo
saber das limitações das palavras, quando a gente for abordar isso em algum momento, é o que vai permitir com que esse vazio seja frutífero, né. Porque tem vazios que eles, assim como na medicina chinesa mesmo, né, a gente como acupunturista, a gente pode ver vazios, vazio de yin, vazio de yang, e aí, isso tudo não vai ser entendido nesse vazio frutífero, vai ser um vazio que debilita, né, um vazio que só prejudica e adoece o corpo. Agora, criar esses vazios frutíferos, né, esses vazios que podem ser preenchidos, vividos de alguma maneira, mas que a vida não se limite nessas palavras que a gente usa para falar dele, que a vida não se limite na visão que a gente vai ter a partir daquilo que a gente viveu. Então, é esse o convite, né, quando esses textos taoístas vão, exaltar a importância do vazio do coração, é justo porque sem esses obstáculos ou sem esses entraves, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, é o que possibilita da vida, surgir de uma maneira mais espontânea e de acordo com aquele momento. Senão a gente vive o hoje pensando no ontem, projetando no sei lá onde e não está aberto à presença do momento, assim, né. Então, eu acho que se os taoístas vêm fazer esse convite de esvaziar o coração, é justo porque esses excessos de pensamento, emoção, não permitem com que o nosso coração tenha uma maior eficiência na relação com o outro e na relação com a vida, né. Esse esvaziamento, eu acho que a gente tem a oportunidade, de um certo jeito, fazendo um paralelo, de quando a gente vai dormir, por exemplo. A gente tá à mercê do inconsciente, né? A gente não tá consciente naquele momento. É, de certa forma, um esvaziamento. Quero dizer no sentido que pode acontecer naturalmente, né, a gente tem uma oportunidade no nosso dia a dia para fazer isso. Isso não basta, eu acho, né, é bom que a gente traga esse vazio para o nosso consciente. Um bom exemplo disso é quando a gente conhece uma pessoa pela primeira vez. A gente não tem nenhuma noção de quem é aquela pessoa, a gente nunca viu ela antes. A gente tá aberto, a gente tá 100% aberto. A gente recebe aquela pessoa. Claro que, assim, 100% aberto, mas não 100% sem filtro, né, porque a gente já tem os nossos filtros pré-determinados, que vai dizer se você gosta ou não daquela pessoa. O esvaziar-se seria, talvez, também procurar estar vazio desses próprios filtros, né, que eu acho que é um nível mais profundo, assim. Mas, ainda falando de um nível mais superficial, você encontrou aquela pessoa a primeira vez, teve essa impressão. Na segunda vez, você vai, em vez de se abrir mais, você vai fechar mais. Você vai falar: "Ah, já sei que aquela pessoa gosta de tomar sorvete no domingo às 4 da tarde". Aí você já espera que no domingo, às 4 da tarde, a pessoa vai querer tomar sorvete, ela não vai aceitar o seu convite para fazer outra coisa, por exemplo. Agora multiplica isso por vários dias vivido com aquela mesma pessoa, quando você já tem lá 10 anos de conhecer aquela pessoa, que você fala: "Ah, eu te conheço. Olha como eu te conheço bem". E na verdade a gente tá, engessando aquela pessoa, né, naquele lugar, não se esvaziando. Então eu acho que isso é um paralelo para o nosso tanto enfraquecimento da experiência, de estar com aquela pessoa ou novas pessoas, como a perda de brilho na vida, assim. Aí depois a gente não sabe por que a gente perde o tesão de viver. E aí a gente começa, em vez de abrir em nós mesmos esse espaço, a gente vai querer encontrar essa abertura no outro. Então, se a pessoa não tiver se a pessoa não estiver te dando abertura, a gente brocha, como se fosse, a gente dá uma, como é que diz assim, uma esvaída, assim, da nossa energia. Porque você precisa, eu preciso que você faça tal coisa que para compensar a minha perda própria de brilho na vida, né? Então, eu acho que isso é muito doido nas nossas relações, porque talvez aqui no Ocidente isso seja mais nítido. Olha para onde vai meu pensamento, né, gente? Por favor, mas tudo bem, eu juro que isso tem sentido. Nossa cultura ocidental, a gente é muito romântico, assim, no sentido de se apaixonar, estar buscando coisas que colocam fogo no nosso coração.
E para mim me parece que no Oriente já é mais, né? Primeiro que tem a questão dos casamentos arranjados, né? Mas enfim, eu não quero entrar nisso, só para dizer que nós, como ocidentais, estamos viciados em estímulos. É sempre aquela coisa que é mais, é sempre aquela coisa que vai fazer você gritar e falar: "Estou vivo!", com uma coisa que é, por natureza da própria coisa, bem temporária. Em vez de a gente encontrar esse vazio, que a gente vai falar em breve do coração, né, que está dentro de nós no coração, para que a gente não precise atravessar o deserto no sentido de sofrência, de sofrimento, para encontrar uma coisa que alivie. A gente já tem isso. Porque, na verdade, no vazio do coração, ou no vazio, né, em geral, não precisou existir uma condição de compensação. A gente está bem. Aconteça o que acontecer. Porque a gente não está impondo nada sobre a realidade, senão dançando com ela. Nossa, muito lindo isso, Fê. Tava pensando, você colocou o exemplo da pessoa, né, que tá conhecendo o outro e tem aquela paixão e todos esses estímulos. Mas eu pensei também na questão das crianças, assim. A criança, quando ela olha para o mundo, ela tem um olhar curioso, né? E é justo esse olhar aberto, que tá disponível a tentar interagir com o que está aparecendo. E quer saber, e investiga, e pergunta, e tenta modos diferentes de lidar com o objeto, né. Então eu lembro do meu sobrinho, quando era pequeno, os melhores brinquedos para ele era tipo um pegador de macarrão, que virava uma montanha-russa, que virava um carrinho, que virava qualquer coisa, o espremedor de batata, sabe. Então, assim, eram coisas que ele adorava, porque justo a utilidade para ele vinha de outras, da plasticidade que aquele objeto tinha no imaginário dele, né. E não era só, tipo, a ferramenta de usar ali para espremer batata pra fazer o sei lá o que na cozinha. Então, assim, essa curiosidade da criança, né, e essa espontaneidade do olhar da criança que está aberta para olhar e tudo, é justo desse coração mais vazio e tranquilo que elas têm, assim. E eu acho que o envelhecer, o mal envelhecer, né, é quando a gente vai perdendo essa curiosidade pela vida. E aí a gente vai se enferrujando nesses nossos hábitos, assim, e vai cada vez mais querendo as coisas do nosso jeito. "Ai, se você não coloca o garfo naquela posição. Ai, se você não faz o arroz daquela mesma forma. Ai, se não", então, assim, né, essas rigidez, assim, que a gente vai tendo com a gente mesmo e acaba impondo com os outros que vão estar se relacionando com a gente em algum momento, né. Isso é essa perda desse vazio, né, dessa espontaneidade. Com certeza. Mas daí, assim, já que eu já dei a deixa na minha fala anterior, né? Uhum. Que a gente tá aqui para falar sobre o vazio do coração. Por que que tem esse termo no taoísmo que não fala só em vazio da vida, que, né, tem esse caractere do vazio e muitas formas de se expressar o vazio, não só na cultura chinesa, né, mas enfim. Eu acho que a gente está falando aqui mais do conceito filosófico de vazio do que da questão de deficiência de energia, por exemplo, né? Tá Sim. trazendo uma coisa bem mais ampla, assim. Então, galera que tá ouvindo aí, não se confundam. É um conceito filosófico que permeia muito da cultura chinesa. Mas daí eles têm esse termo que é o vazio do coração, que eu acho assim de uma beleza tão linda, tão poético, tão certeiro, que eu gostaria que você falasse um pouco assim, Mari, de da onde que, por que que existe esse termo. Eles trazem tanto isso na cultura chinesa em oposição às outras culturas que eu nunca vi que falassem sobre isso. Pode ser que exista, mas acho que na chinesa é bem presente, assim. Então, esse termo que você está falando, né, Shu, Xin de coração e Shu de vazio, que a gente falou um pouquinho aqui, né, no começo do episódio. Esse termo, ele vai aparecer em vários textos, porque o taoísmo, enquanto filosofia, ele foi classificado posteriormente, né, mas os textos, quando apareciam, eram pessoas que tinham uma mesma visão em comum,
e que falavam dessas questões. Por exemplo, né, a gente tem essa ideia do vazio do coração, como eu falei no capítulo 11 do Tao Te Ching, nesse sentido de que é o vazio, é a partir do vazio, da falta ali, daquela ausência, que é possível que algo se manifeste. Então, é o vazio do vaso de barro que permite que ele seja usado para colocar uma água, uma bebida, alguma coisa. É o vazio, por exemplo, eles também dão um outro exemplo, quando você tem um cômodo e você tem portas e janelas que permitem o vazio daquele cômodo, é isso que permite a utilidade de um cômodo da casa, assim, sabe? Essa possibilidade de entrar os ventos, de passar, daquilo ter uma troca, assim, né? Da mesma forma, a gente pode pensar no nosso corpo. As cavidades, que são os pontos, né, de acupuntura, que é Shui, cavidade, são esses pontos que permitem as trocas de energia no corpo, assim, né? Então, a gente acessa eles como grandes ressonadores e também como essas cavidades que permitem que os sopros celestes adentrem os sopros terrestres, assim. E você tem também um texto do Guanzi: quando meu coração está bem regulado, os órgãos dos sentidos também estão bem regulados. Quando meu coração está em paz, os órgãos dos sentidos também estão em paz. E o que regula é o coração. O que confere a paz é o coração. O coração esconde um coração. No centro desse coração, ainda há um coração. Quando a gente está com o nosso corpo bem alinhado, bem firme e presente, os nossos órgãos dos sentidos também vão estar despertos para aquele momento. Eles não vão estar ocupados ou com algum tipo de obstáculo que entrave a troca daquele corpo. Então, o coração vai estar em paz, o corpo vai estar tranquilo, vai estar bem regulado. E o que o coração tem de especial, né? O coração, ele é o imperador, na analogia que eles fazem do corpo com a política. O coração, sendo esse imperador, ele vai ser o centro pelo qual as coisas da cidade vão se organizar. As coisas políticas da cidade, todas as tarefas que aquele reino precisa fazer para eles sobreviverem, assim, para as pessoas que moram ali naquela sociedade sobreviver. Então, o coração, como esse centro responsável pela organização geral e pelo cuidado, pelo governo geral de todos, ele executa melhor a sua função quanto mais ele estiver vazio dos próprios desejos, das próprias necessidades, das carências, porque ele vai ser capaz de perceber o movimento do todo e de todas as suas partes. Ele vai ser capaz de administrar melhor, tanto menos ele tiver com as suas necessidades em primeiro lugar. Quando ele atende melhor o povo, mas atender melhor o povo é saber o que aquele pessoal precisa e não atender aos caprichos, né? Então, saber o que cada departamento precisa, o que cada setor precisa para que se tenha um funcionamento daquele reino com uma melhor eficácia. Da mesma forma, o nosso corpo. No nosso corpo é o coração, esse imperador, que vai ser como a gente falou, né, o regente da orquestra, que ele vai gerar essa harmonia dos diferentes instrumentos, mantendo um mesmo ritmo, mantendo esse fluxo regular dos diferentes sons dos instrumentos, assim, e aí aquela harmonia vai se fazendo. Coração vazio, né, vem desse sentido de que, enquanto nessa analogia do imperador, né, o imperador ele vai ser tão melhor quanto mais vazio dos próprios desejos
e atendendo aos sopros celestes, assim, né, em sintonia com esses sopros celestes e terrestres. Acho que uma coisa interessante do idioma chinês, e que para mim é o que faz sentido que eles tenham escolhido o coração para ser o receptor desse vazio, por assim dizer, né, e não outros órgãos, que é o ideograma de coração é o único que não tem o componente carne, que os outros têm, tipo, o pulmão é fei e carne, eu não sei como é que é em chinês. É, Fei é o ideograma, é o nome, mas ele é composto pelo radical da carne e um outro caractere que dá esse som, né, de Fei. Tem um radical, né, e a outra parte que dá o som daquele caractere. Aí no caso do coração, é o único de todos os nossos órgãos que não tem essa componente de carne. E isso, assim, pra mim é, além de super poético, eu sempre falo, né? Tudo é poético, mas é mesmo. É que, assim, talvez ele esteja mais em consonância ou ressonância com o que é eterno. Porque o carne, pra mim, significa materialidade, aquilo que tem começo e fim. Estar dotado de algo que é imaterial também está mais próximo do que é eterno. E talvez tão necessário seja reconhecer que nós temos isso em nós, como um órgão aqui que se para de bater a gente morre. É tipo que vai determinar a vida ou a morte de um sentido físico, mas também diria de um sentido psicológico e filosófico. Estamos vivos na vida porque nosso coração bate. Mas o que que o coração, qual que é a função dele, né? Se não nos apresentar o nosso propósito, né? Nosso caminho e a nossa completude em estar caminhando esse, não fazendo desvios, como se fosse, né? Mas então eu acho que é interessante isso, assim, de eles colocarem no coração essa morada do vazio, porque ele é o que está mais dotado das características do próprio vazio, né? Por não ter esse componente material na sua linguagem, né? Claro que ele tá aqui e a gente sente ele bater, mas enfim, vocês entenderam, né? Como a forma de pensar é além dessa função. Enfim, acho muito interessante isso. Sempre uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando. Ah, olha só. Por que será o coração? O que ele tem de tão especial? Ele é muito especial. Ele é tão especial que, para a medicina chinesa, ele precisa de outros 3 funcionários, por assim dizer, para cuidar dele, né? E o reino inteiro para funcionar direito, para que ele possa estar escutando a tal da voz celeste, né? Nossa, lindo. É isso, Fê. Vou pegar aqui uma passagem do livro da Elizabeth, que ela vai falar do vazio do coração e da arte do coração, aqui no livro 101 Conceitos Chaves da Medicina Chinesa. O coração está vazio quando ele é capaz de tudo receber, aceitar, considerar, porque não é fixado, parado sobre uma ideia, um ser, um desejo. Não excluir nada daquilo que existe permite não se emocionar exageradamente e de reagir adequadamente. O coração do vazio, isso é esvaziar o seu coração, um pouco mais a cada dia, dos desejos que o enchem e ofuscam sua consciência clara, sua lucidez e sua inspiração nos espíritos. Quando o coração é capaz de abraçar tudo o que se apresenta e aceitar tal como é, o conhecimento torna-se sabedoria, uma sabedoria que é a arte de nutrir a vida. Uau! Nossa, esse finalzinho eu achei que foi perfeito, assim. Como eu falei antes, não é que a gente vai virar sei lá, uma planta com cara de paisagem, né? A gente tem desejos, só que eu acho que é uma diferenciação entre viver isso de uma forma inadequada, né? Viver isso como numa cegueira de ter que. Sabe, como a gente tá num deserto e precisa desesperadamente de água, é completamente diferente de você se tornar deserto e não precisar de água. Aí a gente fala de uma poesia com mais poesia e continua abstrato, né? Mas tudo bem. É porque tudo quanto é palavra que a gente for usar para tentar falar do vazio, ela vai ser sempre insuficiente.
a gente vai tentar preencher algo que é impreenchível por natureza e só falar ausência não é exatamente vazio, porque justo tem esse duplo aspecto, né, que eu estava comentando, assim, que a gente falou um monte agora. É essa ausência, mas a ausência que permite que algo se manifeste. Então, é também esse vazio, como carência, como oco, como ausência, como falta, mas é justo isso que permite toda a manifestação. Assim como o silêncio entre as nossas palavras é o que permite o ritmo e a compreensão daquilo que a gente está falando, dos sentidos das palavras que a gente está usando. Como o silêncio numa música é aquilo que permite também a harmonia dela. Sabe o que eu acho interessante? É que o taoísmo traz na sua linguagem o vazio do coração, estar com o coração vazio, né? E no budismo, eu diria que falamos sobre o coração do vazio. Eu, particularmente, acho que essas duas linhagens estão falando, assim, tipo, da mesma coisa, assim, muda a linguagem, né? Claro, assim, especificidades que vão ser diferentes, né? Mas é muito próximo, assim, né, do que eles falam, assim. Por isso que eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né? Mas a psicologia budista, ela é conhecida pela grande e profunda investigação que se faz sobre a mente e a consciência. E assim como os taoístas, entende que mente e coração são um. E vale o comentário de que a mente em psicologia budista é algo completamente diferente do que entendemos como mente aqui no Ocidente. E sim, vamos explicar isso num próximo episódio. Mas, no momento, né, só queria fazer esse paralelo que tanto os taoístas quanto os budistas, ao meu ver, concordam que há um lugar no corpo onde esse vazio se manifesta, que é o coração, né? A gente pode experimentar o vazio pela abertura do nosso coração. Cultivar o vazio do coração é conectar-se com a vida mesma, a partir de uma experiência mais pura e menos manipulativa, com um olhar que não distorce a experiência. Fê, estava pensando aqui, esse vazio, né, que a gente está trazendo dentro do taoísmo e essa visão, né, do coração vazio, tem a gente pode fazer paralelos também com a questão da vacuidade, né, no budismo. Sim, a vacuidade é um conceito bem budista, por assim dizer, né? Eles discorrem muito sobre o que significa isso. Se eu pudesse só contextualizar um pouco, assim, eu diria que a vacuidade entende que há o vazio no coração, há o vazio no geral, né? Como esse vazio que você comentou do Shu, Uhum, falei certo? sim. Mas também que o nosso próprio coração é vazio. Porque daí eles já começam a entrar numa ideia de que todas as coisas são vazias de existência inerente. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque, né, assim, é um conceito muito amplo, e eu queria tomar um tempo especial para poder falar sobre isso. Né? A gente vai falar disso num episódio à parte, porque é realmente um conceito bem complexo que eu vou tentar aqui humildemente traduzir para as nossas mentes ocidentais, né? Então, acho que a gente já pode fechar aqui a nossa discussão sobre o vazio no taoísmo, deixar esse gostinho pelo que significa o vazio no budismo para o nosso próximo episódio. Então, a gente queria agradecer vocês pela atenção, pelo vazio que carregamos todos os nossos corações e esperamos vocês na próxima lua nova. Chegamos ao final desse episódio. Conheça mais sobre o nosso conteúdo e também sobre o nosso trabalho clínico e docente, nos seguindo nas redes sociais, @medicinarpodcast. No próximo episódio, dia 8 de abril, falaremos sobre o vazio segundo o budismo. Esperamos vocês na próxima lua nova. Um abraço e até lá!